Pedro está num contexto onde o contexto onde Pedro está é um contexto onde a tua inteligência emocional, as tuas emoções, elas ficaram abaladas, elas sofreram um abalo, elas sofreram exatamente um dia não tão bom. O dia para Pedro naquele dia era um dia que não foi um dia bom, foi um dia mau para Pedro. Não foi um dia de prosperidade, não foi um dia de uma pesca incrível, não foi um dia de abundância, não foi um dia de felicidade, não foi um dia que as coisas olharam, que as coisas estavam a favor de Pedro, que o mar estava a favor de Pedro, que os peixes estavam realmente a favor de Pedro. Não foi um bom dia para Pedro realmente pescar, não foi um bom dia. E como Pedro era um grande pescador de peixes, aquele dia se tornou um dia tanto não produtivo, um dia de escassez, um dia onde a provisão não veio, um dia onde Pedro estava voltando para sua casa com a sua rede vazia. E provavelmente seria um dia em que a esposa de Pedro perguntaria para Pedro: amor, como é que foi o seu dia hoje? E ele iria falar: não pesquei nada hoje. Hoje foi um dia em vão, foi um dia em que eu não produzi nada, foi um dia cansativo, mas um dia em que não teve prosperidade, um dia ruim. Hoje não foi um bom dia, foi um dia mau. E provavelmente Pedro iria contextualizar isso para sua esposa, e provavelmente o dia de Pedro ficaria um dia um tanto quanto sentimental, um tanto quanto emocional, um tanto quanto abalado. Só que deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está no contexto. Jesus aparece na cena. E Jesus aparece na cena, e eu creio que Pedro não pescou nada aquele dia, porque Jesus não permitiu que Pedro pescasse. Porque se Pedro pescasse algo naquele dia, Jesus iria aparecer e as redes de Pedro iriam estar cheias. E como que Jesus iria falar para Pedro: Pedro, lance a rede de novo. Pedro, lance a rede mais uma vez. Não faria sentido Jesus falar para Pedro: Pedro, lança a rede novamente. Não faria sentido Pedro depender de Jesus. Não faria sentido. Então, a rede de Pedro estava vazia porque Jesus queria que Pedro dependesse de Jesus. Porque Jesus queria que Pedro degustasse da presença de Jesus. Porque Jesus precisava que Pedro olhasse para um contexto de infertilidade e gerasse um contexto de multiplicação, um contexto de escassez e geraria multiplicação, um contexto onde Pedro, com a força do próprio braço, tentou pescar e não conseguiu pescar com a força do próprio braço. Mas Jesus entra na cena e fala: Pedro, eu vou te dar uma ordem e eu quero te ensinar que quando eu estou no comando da tua vida, quando eu dirijo a tua vida, quando eu estou acima de todas as coisas, quando eu dou uma ordem para você e você caminha em obediência, vai ter multiplicação. Mas eu quero que você compreenda também, Pedro, que em dias maus, você precisa chamar por aquele que pode modificar o teu dia. Em dias maus, você precisa entregar o teu dia na mão que pode mudar o cenário de um dia. Em meses maus, em anos que não estão tão bem, você precisa compreender que quando eu assumo o controle das coisas, a mudança, a multiplicação, a prosperidade. Pedro já estava realmente recolhendo o teu barco. Pedro já estava ali, praticamente indo embora. E aparece Jesus na cena. Jesus aparece no contexto da cena. A pergunta que eu te faço, e preste bem atenção: muitas pessoas que estão aqui, elas deixam de caminhar por fé e elas passam a caminhar por sentimentos. Só que uma vida cristã não é uma vida de sentimentos. Todas as vezes que você viver uma vida de sentimentos, você não está vivendo uma vida cristã. Não, porque a fé é uma vida racional. A fé que resolve é racional. Imagine se Pedro, emocionalmente abalado, Jesus dá uma ordem para ele jogar a rede novamente. Volta para o mar, vai lá para o fundo do mar e joga a rede novamente, só que joga desse lado. Pedro racionalmente obedeceu. Pedro não debateu, Pedro não agiu com emoção, Pedro não foi emocional. E Pedro era um homem totalmente colérico. Pedro era emocional.
Só que naquele momento em que Jesus aparece para Pedro e fala para Pedro: Pedro, volta, joga a rede do outro lado e faz isso acontecer. A Bíblia vai nos contar um contexto e vai nos contar isso aqui. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Preste bem atenção, o contexto é esse. Lucas, capítulo 5, versículo 5, versículo 3. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra, assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao mar alto e lançai vossas redes para pescar. E respondendo Simão e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, ou seja, toda a noite eu trabalhei, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Preste bem atenção, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Por que sobre a tua palavra eu lançarei a rede? Porque sobre a palavra viva de Jesus, qualquer cenário de infertilidade, de enfermidade, qualquer cenário de morte, qualquer cenário de escassez, qualquer cenário que não representa o reino de Deus, sobre a tua palavra, sobre a palavra de Jesus, o cenário é modificado no reino espiritual imediatamente. Imediatamente fala: eu vou e vou jogar a rede. Tudo bem, eu vou voltar. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e romperam-se a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam do outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, quase iam a pique. E havendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderar dele e de todos os que eles estavam por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Eu quero que você entenda o seguinte: pare de viver por sentimentos e comece a andar por fé. A gente tem a tendência de estar num dia não tão bom e os sentimentos tomarem conta de nós e a gente passar a viver um dia através de sentimentos. Imagine que está tudo bem. Aí é fácil adorar o Senhor. É fácil trazer Jesus para o contexto. Deus, que dia bom que eu tive. Que dia incrível que tive. Que semana maravilhosa. Só que a Bíblia diz que vai ter dias maus. Dias maus chegarão. E aí o que acontece? O que vai tomar você? O que vai tomar o controle da tua vida? Sentimentos ou palavra? Você vai ter que fazer uma escolha em dias maus. E você vai ter que se vigiar, se autovigiar. Porque você vai ter que fazer uma pergunta para você: o que está no controle da minha alma? Sentimentos ou a palavra? O que está no controle da minha alma? Sentimentos ou Jesus? O que está no controle da tua alma? Porque, entenda uma coisa: falar de acordo com sentimentos ou falar de acordo com a palavra? Você vai ter que escolher. Porque quando eu falo de acordo com sentimentos, eu viro alguém totalmente colérico. Eu viro alguém que eu murmuro, ou seja, troque as tuas murmurações por versículos bíblicos e você vai ver o que vai acontecer com os teus sentimentos. Eu gostaria que você trocasse sentimentos por versículos bíblicos e que você profetizasse versículos bíblicos. Que você falasse de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com os teus sentimentos, porque os teus sentimentos não representam verdade. Jesus, os sentimentos estão bagunçados, eu estou num dia ruim hoje, não aconteceu nada, eu vou voltar para minha casa com a rede vazia e não foi um dia bom hoje. Eu creio que a mente de Pedro estava totalmente, talvez perturbada, talvez até mesmo pessimista, mas Jesus entra no barco de Pedro. Ei, Jesus entra na tua vida hoje, entra no contexto entra na tua cena. Jesus entra na tua pesca hoje aí. E todos os dias que Jesus entra, ele faz uma única pergunta para nós: o que queres que eu te faça? Todo dia.
Em outras palavras, Jesus, ele fala para Pedro exatamente isso: Pedro, o que queres que eu te faça? E Jesus já sabia o que Pedro queria. Pedro precisava o quê? Pescar. Pedro precisava o quê? De multiplicação. Era isso que Pedro precisava. Você está caminhando sobre sentimentos ou você está caminhando sobre a palavra? Porque os sentimentos vão tentar governar a tua alma. Os sentimentos vão falar para você que você não é capaz, que você vai ter medo, que não vai dar certo. Os sentimentos vão tentar governar porque está tendo uma guerra espiritual sobre a tua alma. Existe uma guerra espiritual travada todos os dias. Deus querendo te abençoar, o diabo querendo reter suas bênçãos. Deus querendo fazer você prosperar, o diabo não querendo que você enriqueça. Deus querendo te curar, o diabo querendo que você permaneça escravo de uma enfermidade. Deus querendo realmente romper e que você seja racional na fé, ou seja, o que a minha palavra diz? Declara a minha palavra, caminhe sobre a minha palavra, profetize sobre a minha palavra. Aí vem os sentimentos, a tua alma, e tenta governar e tomar o controle das coisas. Então troque as tuas murmurações por versículos bíblicos, por profecias. Você vai ter que escolher hoje, falar de acordo com os sentimentos ou de acordo com a palavra. O que você vai falar? E é sobre isso. Estenda sua mão, conecta a fé com fé. Eu quero orar pela tua vida. Obrigado pela tua palavra. Não estamos aqui para caminhar por sentimentos. Não estamos aqui para caminhar para massagear nossa alma, não, Pai. Não estamos aqui para caminhar para massagear exatamente talvez a nossa falta de presença de pai, de presença de mãe, não, Pai, nós cremos que temos um Pai, nós cremos que temos a tua presença, nós cremos no Senhor, na tua palavra. Queremos viver milagres, queremos viver promessas, queremos viver de forma sobrenatural. Nós cremos nisso. Nós estamos debaixo da tua palavra. E hoje é um dia de viver milagres, hoje é um dia de viver promessas, hoje é um dia de romper, hoje é um dia de avançar. Este é um ano do romper em todas as áreas da nossa vida. Iremos viver em um ano que não vivemos uma vida inteira, em nome de Jesus, Pai. É sobre isso, nós cremos nisso. Pai, abençoa a vida do teu povo. Abençoa cada vida que está aqui. Sejam abençoados. Que haja multiplicação, que haja cura, que haja transformação, que haja renovo, de novo, em nome de Jesus. Sejam abençoados, em nome de Jesus. Eu profetizo o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, que não chegou ao teu coração, é o que o Senhor tem para você. Alegre teu coração, coloque a tua esperança naquilo que te traz esperança, coloque a tua visão, coloque a tua mente naquilo que te traz a esperança, coloque a tua memória naquilo que te dá e te traz esperança, e caminhe sobre a minha palavra, diz o Senhor, em nome de Jesus.